Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Vou falar aqui hoje sobre o socialismo, como é que ele pode ser implantado pela força ou através do aparelhamento do Estado, como é que é a situação. É a situação do Brasil que nós estamos vivendo hoje. Essa faixa que vocês estão vendo aqui na capa do vídeo aconteceu no dia da posse do novo presidente, em 1º de janeiro, quando os movimentos sociais todos de vermelho apresentaram essas faixas lá em Brasília. Antigamente o socialismo, a gente sabia que só podia ser implantado através da força, mas os tempos foram mudando e hoje a psicologia das massas, a manipulação da mente das pessoas, a neurociência explica que a cabeça feita através da lavagem cerebral faz com que a pessoa pense diferente. O gramscismo, de Antônio Gramsci, também tem essa teoria de infiltração na sociedade. E a imunização cognitiva faz com que as pessoas criem um escudo que, se agarrando a valores e credos no terreno da fé, dispensa o raciocínio lógico. Não usam mais o raciocínio lógico. Então, para eles, argumentos lógicos não têm nenhuma relevância. Não adianta falar a verdade para eles, que eles não vão entender e não querem entender. Então, defende em público o indefensável, como a gente tem visto o pessoal da esquerda fazer. Esse processo, o professor Olavo de Carvalho explicava que ele tem 5 fases. A primeira seria o isolamento da opinião contrária, a segunda, a redução de se expor a ideias contrárias, a terceira fase, a conexão dos credos às emoções poderosas, a quarta fase seria a associação a grupos que se unem para combater a ideia de grupos contrários. Eles se unem, se isolam e se criam novas associações. E a repetição das coisas, repetição, criam um slogan, eles materializam um mantra dizendo, por exemplo, não vai ter golpe, e aí eles ficam repetindo isso, e é isso só que eles aceitam, e é isso que é a verdade para eles. E os meios usados para alcançar o socialismo, no caso do Brasil, vou dar uma leve pincelada e depois vou deixar um vídeo e um livro para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, até a metade do século XX, lá depois da Segunda Guerra Mundial, onde quer que o socialismo tenha sido implantado, como na China, lá no Sudeste Asiático, nos países do bloco comunista ou na Alemanha nazista, eles foram utilizados métodos violentos, assim, sanguinários, para impor e manter essa ideologia no poder. Mas hoje não é mais assim. Os países onde os partidos socialistas, que a gente chama de sociais-democratas, chegaram ao poder, foi sem violência, sem derramamento de sangue, como aconteceu na Grã-Bretanha, em Israel, na Suécia e tantos outros. E eles não implantaram um socialismo de fato, eles apenas conservaram a chamada economia mista e sem alterações radicais. Mesmo que o governo genuinamente socialista fosse eleito democraticamente, o seu primeiro ato teria que ser a implantação do socialismo através de atos de violência, como, por exemplo, expropriação de propriedades à força e do meio de produção, etc. Mas mesmo uma eleição democrática de um governo socialista não muda o fato de que, para confisco de uma propriedade, contra a vontade do dono, é preciso usar uma certa força, coação. E uma expropriação à força de uma propriedade privada, baseada num voto democrático, seria tão violenta quanto um lixamento, baseado também no voto. Então trata-se de uma drástica violação dos direitos individuais que não seriam aceitáveis num país como o nosso, Então há 2 maneiras do socialismo ser implantado. Por meios pacíficos, se os donos das propriedades se propuserem a doar voluntariamente as suas propriedades para o Estado, mas o socialismo, nesse caso, teria que esperar eternamente, porque nenhum proprietário iria voluntariamente dispor dos seus bens para dar para o Estado. Então, logo que o socialismo fosse implantado por meio de força, teria que aplicar de forma maciça, contra a vontade da população, o confisco das propriedades, pelo meio da infiltração ou violência.
Mas também poderia ter sido feito através de meios pacíficos, como o aparelhamento do Estado, a infiltração gramscista e a revolução cultural, como estão fazendo no Brasil. Então, no caso da socialização do sistema econômico de um país, é impossível criar formas de indenização para donos de propriedades que sejam tomadas ou confiscadas pelo Estado. Só algum caso ou outro de estatização isolada, o governo poderia compensar o proprietário da terra expropriada e teria que dobrar os tributos dos outros proprietários. Mas se o governo confiscar propriedades ou extinguir a propriedade privada por lei, não há nenhuma possibilidade de compensação. E aí o governo simplesmente estaria roubando a propriedade da população. Essas circunstâncias, os donos das propriedades certamente irão resistir para defender os seus direitos, né, pela força se necessário, e estariam totalmente corretos para agir dessa maneira, até legalmente. Então isso explica por que os comunistas conseguem implantar o socialismo. E por que os socialistas democráticos fracassam na mesma tentativa? É que os comunistas, eles sabem que tem que ir a campo, né, para roubar as propriedades do povo, confiscar, mas sabem também que poderão ser bem-sucedidos nessa empreitada se tiverem armas, né, porque precisam usar armas e estarem preparados para matar os donos da propriedade caso eles tentem reagir para defender os seus direitos. E daí que está a importância que os comunistas e socialistas querem desarmar a população, como fizeram aqui no Brasil, fizeram na Venezuela, em tudo que é lugar, para evitar que o povo reaja. Aí eles fazem o que querem com as pessoas, censuram, prendem, tomam as propriedades e ninguém reage. Então, resumo da obra, pessoal, uma explicação rápida, né? O socialismo, necessariamente, ele deve começar por um ato de confisco total das suas propriedades, e os seus agentes devem estar preparados para matar a quem resistir. E já a social-democracia, eles são meros vigaristas, ladrões, que se ocupam em usar palavras bonitas, vazias, discursos sobre o dia em que finalmente irão implantar essa maravilha do socialismo. Mas eles fogem covardemente no primeiro sinal de reação das vítimas. É só aparecer um grupo armado reagindo e eles saem correndo. Mas os comunistas não, eles levam a sério essa implantação da socialização dos meios de produção e tomar as propriedades das pessoas, porque eles são bandidos, eles são preparados para isso, eles são marginais, preparados para matar. Por isso que os comunistas conseguem implantar um socialismo à força, onde eles entram. Portanto, se os comunistas estão dispostos a empregar os meios sanguinários para implantar o socialismo, eles têm que agir pela força. E sem medo da reação da população, que se vê obrigada a entregar as propriedades ou a vida. É bom lembrar que tanto os marxistas como os socialistas, eles são pessoas perigosas, com uma mentalidade criminosa, que não dá para confiar neles, eles usam a mentira e a simulação para atingir os seus objetivos. Ao contrário dos que pensam alguns intelectuais de esquerda, socialistas, comunistas, ele não tem o direito de matar milhões de pessoas por causa da sua ideologia. Pessoas inocentes, como fizeram na Rússia, na China, na Coreia. Eles não têm o direito de reclamar também quando as vítimas reagirem para impedir as suas ações, e nesse processo eles matam os comunistas, como aconteceu em alguns países aqui da América Latina, que os comunistas levaram a pior. Então o direito à vida, à liberdade, à propriedade, todo ser humano possui, é um direito humano, universal, que carrega consigo também o direito à legítima defesa das pessoas. E o exercício da autodefesa aqui inclui matar aqueles que representam uma ameaça iminente à vida ou à propriedade das pessoas. E a vida do indivíduo que está apenas tentando defender a sua propriedade. Então ele tem o direito de se defender. Por isso as pessoas têm o absoluto direito de reagir e defender as suas vidas, a sua família, a sua liberdade, a propriedade, contra um levante comunista, seja ele pacífico, desarmado, ou infiltrado, ou em uma reação armada, seja lá como for. E os comunistas estão entre nós. Eles tomaram conta do Brasil e nós estamos numa situação deplorável, porque nós não tivemos defesa das Forças Armadas e daquele Congresso que nada fez, enquanto os caras durante 40 anos se infiltraram aqui e fizeram o que bem quiseram. Então os ladrões armados para tomar propriedades, eles sempre representam uma ameaça para as pessoas, sejam eles marxistas, comunistas, socialistas ou não. E por isso, esses tiranetes totalitários, eles não podem reclamar
que suas vítimas reajam e matam esses bandidos aí. A morte de totalitários, ela não deve ser lamentada, assim como não devemos lamentar a morte de Lenin, Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel Castro, Chávez e tantos outros aí. A vida e a liberdade são positivamente auxiliadas e favorecidas pelo desaparecimento desses inimigos mortais da humanidade. Então, o mundo sem comunistas, sem marxistas, sem esses totalitários aí, significa a ausência das coisas como campos de concentração, prisões ilegais, censura, corrupção, confisco de bens, ditaduras, genocídios. Tudo isso desaparece se não tivermos esse tipo de gente, esses psicopatas doentes mentais que são essa esquerda que o mundo tem hoje. Obviamente que isso é algo que deve ser desejado por todas as pessoas de bem do Brasil também hoje em dia. Pessoal, eu vou deixar então um vídeo maravilhoso para vocês, um filme, e vocês vão se preparando para isso aí, que todo dia tem um videozinho novo a respeito disso. Façam uma reflexão sobre isso. Inscreva-se no meu canal, César Ramos da Extravox, tem muitos vídeos lá para vocês verem. E o livro que eu vou deixar, Ideais Traídos, do general Silvio Frota, editora Zar, em 2006, tem 662 páginas e explica direitinho o que está acontecendo com as Forças Armadas do Brasil. Por que elas não reagem, por que elas são submissas e por que elas são melancias. Está tudo escrito naquele livro e não foi escrito por uma pessoa qualquer. Foi escrito por um ex-ministro do Exército, um general de 4 estrelas. E o filme, pessoal, para vocês verem o que é o comunismo, é um filme sobre a Polônia. O nome do filme é A Salvação de um Continente do Comunismo. Está aqui o link, é só copiar o link e colocar na barra do Google, na barra do YouTube, que vocês vão cair direto no filme. É um filme maravilhoso, um longa-metragem. Se passa na Polônia, que a Polônia liberou mais 20 países juntamente com ela do comunismo ali no leste europeu. E quem fez isso, quem ajudou, foi o Papa João Paulo II, que era um polonês. Muito boa noite.